Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 15 de setembro, no horário que vai das 14h30 até as 16 horas. A agenda para essa aula é a correção do exercício que trata a respeito de inequações equivalentes. E também no conteúdo de hoje iremos trabalhar a resolução de inequações do primeiro grau, ok? Esse vídeo é um dos elementos que compõe a nossa aula. Esperamos que em breve tenhamos condições de estar, pelo menos, não sei ao certo, mas pelo menos uma parte dos nossos atendimentos que aconteçam de forma presencial, mas acredito que nos próximos dias, nos próximos momentos, devamos estar entrando em contato com vocês para verificar essa possibilidade, já que a nossa rede de ensino já está voltando. Infelizmente, nós aqui da Escola Isaac temos algumas dificuldades com relação ao transporte, mas, como eu disse a vocês, imagino que em breve nós estejamos entrando em contato com vocês, conversando e vendo aí a melhor possibilidade de adequar o nosso ensino híbrido. E quem sabe até estarmos nos encontrando, mesmo que de forma escalonada e respeitando todo a questão dos protocolos sanitários, pelo menos um encontro por semana, mas não sei, estou aqui fazendo um processo de especulação. Espero e desejo que em breve a gente tenha condições de realizar algum tipo de encontro presencial, tá bom? Pessoal, esse exercício que trata a respeito de inequações, ele foi o exercício passado na aula anterior. Como vocês viram, ele é um exercício até bem simples, por sinal, mas que é muito importante que a gente compreenda alguns processos para que consigamos fazer esses cálculos de maneira adequada dentro do que se espera com relação a esse conteúdo. Não é um conteúdo bobo, é um conteúdo que vocês vão usar bastante da agora para frente, tanto o conteúdo de equações, equação de primeiro grau, segundo grau, e também o conteúdo de inequações, eles vão estar bastante presentes na nossa realidade com relação a problemas, a avaliações externas e tudo mais, porque dão base para que você solucione inúmeros problemas relativos a esse assunto, tá bom? O nosso exercício, galerinha, ele foi o exercício da página 148, as questões da primeira até a quarta questão, e aí nós vamos tentar explorar com o máximo de detalhes possíveis a resolução desse exercício, para que a gente não deixe dúvidas, para que não fique nenhuma lacuna. Não é porque o conteúdo parece um pouco mais simples que ele não tem o seu grau de complexidade, que ele não precisa trazer consigo uma construção de entendimento com relação à sua resolução, tá bom? Como eu disse a vocês, essa é uma base muito importante, essa é uma base que precisa ser construída de forma bastante sólida para que a gente não tenha problemas de entendimento no futuro com conteúdos que vão depender do entendimento exato do que está acontecendo aqui, tá bom? Então, vamos agora para o nosso exercício, tá bom? Quem quiser acompanhar por a resolução, acompanha. Quem quiser acompanhar aqui pela tela também pode acompanhar. E aí a gente tem aí as nossas questões desse exercício. A primeira questão diz o seguinte: dada a inequação x menor que 15, é correto escrever que x menos 10 é menor que 15 menos 10? Isso é uma pergunta. E aí pede para que você justifique a sua resposta. A resposta que o livro oferece é simplesmente a seguinte: sim, pois ao diminuir 10 unidades em cada membro da inequação, obtemos uma sentença equivalente à primeira. O que é que acontece? Assim, como eu já disse a vocês, muito do que a gente aprendeu em equações, a gente consegue aplicar aqui em inequações. No caso da inequação, eu sempre comparo a equação com uma balança equilibrada. E no caso da inequação, eu vou ter uma balança desequilibrada. Uma balança de 2 pratos, por exemplo. E aí, nessa balança desequilibrada, eu tenho uma balança desequilibrada em que um valor é maior que o outro. Aí, nesse caso, aí, o nosso x o nosso x está aqui, ele é menor que 15, então minha balança vai estar desequilibrada. E aí diz o seguinte:
Eu acrescento menos 10 em ambos os lados da desigualdade. Se eu acrescentei um valor que é equivalente em ambos os lados, que é igual, o que é que acontece? Essa balança ela vai mudar de posição? Não, ela não muda de posição. Ela permanece na mesma posição, com essa parte sendo menor que essa. E por isso, por esse motivo, é que eu tenho aí a permanência da existência da inequação. Everton, então eu posso acrescentar qualquer coisa do lado de um dos lados da inequação e vai permanecer igual? Prestem atenção. Para que essa inequação ela permaneça existindo com as mesmas propriedades, eu preciso acrescentar em um lado o mesmo valor que eu estiver acrescentando no outro. Somente dessa maneira é que eu não vou, que a minha inequação não vai sofrer alterações. Se eu fizer acréscimos dos lados das inequações com valores diferentes, aí eu não posso garantir a vocês se isso vai continuar existindo ou não. Eu só consigo garantir, ter certeza dessa existência se aquilo que for acrescentado de um lado ou de outro for realmente o mesmo valor, tá bom? Pode ser valores gigantescos, mas se for o mesmo valor, a minha inequação ela permanece existindo. Pessoal, caso você tenha alguma dúvida com relação a essa questão, anota aí que no retorno do grupo do WhatsApp a gente tenta esclarecer, ok? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: considere a inequação menos 7 menor que 5x. Obtenha inequações equivalentes a essa, fazendo o que se pede em cada item. A gente tem o item A, B, C e D. Então vamos fazer o que é que se pede aí, só um instante. Eu tenho, então, galerinha, sendo solicitado aí, na letra A, que a gente multiplique os dois membros por 4. Quais são os membros? Eu já amplio a tela para vocês verem melhor, tá bom? Eu tenho aí na equação menos 7 menor que 5x. E no item A, é pedido que seja multiplicado. Deixa eu só sair aqui para aumentar a tela para vocês. No item A, é solicitado da gente que seja multiplicado os dois membros por 4. O que é isso, Everton? Como é que eu faço essa multiplicação dos dois membros por 4? Significa dizer que eu tenho aqui, ó, menos 7. E aí, esse menos 7 é um membro da desigualdade, então eu vou ter que multiplicar ele por 4. E aí eu continuo a desigualdade menor que 5x. E aí o outro lado eu também faço essa multiplicação por 4. Quando eu faço isso, eu vou ter então desse lado aqui o seguinte resultado. Menos com mais é menos. 4 vezes 7, 28. Menor que 5x vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 20x. Esse é o meu resultado para a nossa letra A, tá bom? No item B, pessoal, diz o seguinte: divida os dois membros por menos 1. Mesmo procedimento. Eu vou repetir aqui a minha equação. E aí ele pede que eu divida os dois membros por menos 1. Como é que eu faço essa divisão? Simples assim, ó. Faz a divisão aqui, ó. Sempre lembrando, para a inequação continuar existindo, o que eu fizer de um lado da desigualdade, eu preciso fazer do outro lado da desigualdade para que minha balança, fazendo uma comparação assim, continue desequilibrada. Vamos fazer essa divisão. Menos com menos é mais, 7 dividido para 1 é 7. Mais com menos é menos, 5x dividido para 1 é 5x. E aí o resultado do item B vai ser 7 menor que 5x. Aliás, menos 5x. No item C, é solicitado da gente que faça uma adição, adicione menos 3 aos dois membros. Adicione menos 3 aos dois membros. Então, eu tenho aqui, ó, menos 7. Aí eu vou adicionar menos 3. Como é que eu adiciono menos 3, Everton? Eu faço assim, ó. Mais menos 3. Eu estou adicionando menos 3, tá bom? E no fim isso aqui vai ficar só negativo. Jogo de sinais vai dar menos. Menor que 5x, mesmo procedimento do outro lado. Adicionamos
menos 3. Aqui vai ficar mais com menos é menos. Menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Menor que 5x menos 3. Ok? E aí, está aqui a resposta do item C. No item D, é pedido que seja subtraído menos 2 dos dois membros. Olha a importância de você escrever da maneira que eu escrevi aqui, ó. Vocês já vão entender. No item D, diz que seja subtraído menos 2 dos dois membros. Subtraído. Está em vermelho para ficar em destaque. Subtraído menos 2. Olha só, eu estou subtraindo e o menos 2. Por isso que os dois menos eles aparecem, tá bom? Colocando o segundo membro. Menor que 5x subtraído menos 2. Subtraído menos 2. Então, isso aí vai dar... menos com menos é mais. Menos 7 mais 2 vai ter como resultado menos 5. Menor que 5x mais 2. E aí a resposta do nosso item D. Vamos só verificar o nosso gabarito se realmente está da maneira que foi exposto aí, ó. Exatamente da mesma forma. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Tá aqui o nosso gabarito, ó, da mesma maneira que foi exposto aí na nossa resolução. A terceira questão, ela diz o seguinte: sabendo que A é menor do que B, indique no caderno as sentenças verdadeiras. E aí nós temos 6 sentenças aí que são apresentadas e é solicitado da gente que verifique quais destas são verdadeiras. Então vamos analisar uma por uma. Deixa eu só aparecer aqui na tela para vocês. Vamos analisar aqui, ó, quais dessas são verdadeiras. Primeiro, eu preciso entender que o A aqui ele é menor que o B. Então a minha desigualdade está dizendo que A é menor que B. Na letra A, o que foi que aconteceu? De um lado da desigualdade, foi acrescentado 7. Do outro lado da desigualdade foi acrescentado também 7. Vale a mesma regra para a primeira questão. Eu adicionei aí de ambos os lados da igualdade uma mesma quantidade. Dessa forma, a nossa desigualdade permanece valendo. Então, a alternativa A é uma sentença verdadeira. Vamos analisar agora a alternativa B. Na alternativa B, o primeiro membro ele foi dividido por 5. E o segundo membro também foi dividido por 5. Ele foi escrito da mesma forma, o sinalzinho aqui de menor que. Se o procedimento matemático que foi feito no primeiro membro e no segundo membro foi o mesmo, a divisão foi pelo mesmo valor, então essa sentença ela permanece sendo verdadeira. Vamos observar agora o item C. No item C, nós temos aqui, ó, 3A maior que 3B. Vejam só, foi feito o mesmo procedimento em ambos os lados da desigualdade. Foi feito, ambos os lados foram multiplicados por 3. Porém, se vocês observarem, o sinal de desigualdade não é mais o mesmo sinal. Aqui é menor que, e aqui ficou maior que. Deste modo, a gente pode afirmar que essa questão aí, o item C, ele não é verdadeiro, é um item falso. Se o sinal aí fosse de maior que, ele seria verdadeiro. Se fosse de menor que, perdão, ele seria verdadeiro. Mas como o sinal mudou, nesse caso aí não poderia ter mudado, tá bom? Item D. Item D tem aqui uma subtração de menos 10 no primeiro membro da desigualdade e uma subtração de menos 10 no segundo membro da desigualdade. E desse modo, ela permanece sendo verdadeira, porque o que eu não mudei sinal, eu diminui de um lado, diminui do outro, então ela permanece sendo verdadeira. O item E tem para a gente aí menos 2A e menos 2B do outro lado. Aí você deve estar se perguntando, que vocês já estão vendo meu gabarito aqui, por que o item E não é verdadeiro, Everton? Uma coisa muito importante. Nesse caso aqui, ó, eu estou falando de um produto, tá bom? E
quando um produto ele estiver mudando o sinal da minha incógnita, o sinal do meu primeiro membro, o sinal do meu segundo membro, obrigatoriamente, se for desigualdade no sentido de maior que ou menor que, eu vou ter que inverter. Como assim, Everton? Se for maior que, ele vai ficar menor que. Se for menor que, ele vai ficar maior que. Não entendi, Everton. Qual foi o procedimento que foi tomado aí para isso existir? Observem aqui, ó. Vou fazer aqui na lousa para ficar mais claro para vocês. Eu tenho A menor que B. A menor que B. Deixa eu ampliar aqui para ver se fica melhor para vocês. Só um instante. Eu tenho A menor que B. E aí, para se transformar naquilo ali que apresentou no item E, o item E está assim, ó. Só para ficar claro para vocês. Menos 2A menor que menos 2B. Isso aqui é o item E. Inclusive é falso. Para que eu transforme A em menos 2A e B em menos 2B, eu preciso multiplicar isso aqui, ó, por menos 2. Tá bom? E eu estou multiplicando por um número negativo. Quando eu multiplico por um número negativo, eu mudo o sinal do meu número de origem. Aqui era A, vai ficar menos 2A. Aqui era B, vai ficar menos 2B. Só que no caso das desigualdades, sinal do maior que ou menor que ou igual ou menor que ou igual, eu também irei mudar o sinal. Então, esse sinal que é menor que, ele passa a ser maior que. Assim. Everton, não compreendi. Por que que isso acontece? Tá bom, vamos pegar um exemplo palpável, um exemplo que eu consigo mostrar para vocês a partir de um número que já existe. Tá bom? Vou pegar a mesma coisa. Só que eu vou dizer aqui que A é 10. E vou dizer que B é 20. 10 não é menor do que 20? Concordam comigo? 10 é menor que 20? É verdade. Agora eu vou multiplicar isso aqui por menos 2. Da mesma maneira que eu fiz lá em cima. Vou multiplicar por menos 2. Tá bom? Vou fazer o mesmo, absolutamente o mesmo procedimento com o mesmo número para vocês entenderem por que o sinal muda. 10 vezes menos 2 é menos 20. 20 vezes menos 2 é menos 40. A pergunta agora é a seguinte. O sinal ele vai permanecer como menor que ou como maior que? Eu vou escrever como se fosse menor que. Vou até colocar em vermelho para vocês entenderem. Vou permanecer com o sinal, sem alterar ele. Menos 20 é menor que menos 40? Na reta numérica, vocês concordam que menos 40 está bem menor que menos 20? Por exemplo, menos 20 graus é mais frio do que menos 40 graus? Mentira. Esse sinal aqui ele muda. O meu sinal ele vai ser um sinal de maior que. Porque menos 20 é maior que menos 40. Menos 20 graus ainda é mais quente do que menos 40 graus. Entenderam na prática por que o sinal muda? Eu sei que vocês não vão conseguir me responder, porque isso aqui não é ao vivo. Mas eu espero que tenha ficado claro por que a mudança desse sinal quando eu estou multiplicando por um número negativo. Tá bom? Vamos agora observar o próximo item, que nesse caso aí é o item F. No item F, opa, olha aí no item F aparecendo justamente o que a gente acabou de comentar, pessoal. O item F, ele traz menos A maior que menos B. É basicamente a mesma coisa que eu fiz na explicação aqui que eu acabei de colocar para vocês na lousa. Por que o item F é verdade? Porque para transformar-se em menos A e em menos B, eu precisei multiplicar por menos 1. E quando eu multipliquei por menos 1, esse sinal aqui, que era menor que, acabou se transformando em maior que. Tá bom? Por isso que o item F também é verdade. O item F também é verdadeiro. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Mas é claro que se restarem dúvidas a respeito dessa última explicação do item E e do item F, você anota aí só para lembrar, quando a gente retornar no grupo, você falar que eu tento esclarecer. Apesar de que eu imagino que o que eu coloquei na lousa agora há pouco, mas caso tenha dúvida é só falar que a gente retoma isso aí e tenta explicar de forma mais detalhada. A quarta questão traz para a gente a seguinte situação. A quarta questão vai acabar explorando a mesma coisa que eu acabei de explicar.
Se multiplicarmos dois membros de uma desigualdade por menos... dois membros de uma desigualdade, aí tem menos 10x maior que menos 20 por menos 1. Que desigualdade obtemos? Pessoal, mesmo procedimento que eu acabei de explicar nos itens anteriores. Vou até anotar isso aqui para que a gente fique claro e vou explorar de novo a mesma situação. Aqui eu tenho menos 10x, deixa eu anotar aqui bem detalhado, menos 10x menor que 12. E aí pede para que você multiplique por menos 1. O que é que vai acontecer aqui? Deixa eu aumentar aqui para vocês. O que é que vai acontecer aqui quando eu fizer essa multiplicação? Ixi, uma ladeira. Menos 10x vezes menos 1 vai dar 10x. O sinal de menor que vezes um número negativo vai ficar maior que. A gente acabou de explorar isso. 12 vezes menos 1 vai ficar menos 12. Everton, faz com esse exemplo aí também na prática, como é que seria para eu poder entender com números isso aí? Tá bom, faço sim. Menos 10x, eu vou chamar x de 2. Tá bom? Vou chamar x de 2 para x igual a 2. Só para que a gente tenha um exemplo prático para entender melhor essa questão e essa questão do porquê que muda o sinal. Vai ficar, então, menos 10 vezes 2 menor que 12. Vou organizar isso aqui e vou resolver para poder a gente entender se realmente está sendo verdade. Menos 10 vezes 2 é menos 20. Menos 20 menor que 12. Isso aqui é uma sentença verdadeira? Menos 20 é menor que 12. Menos 20 está lá abaixo de 0. 12 está lá acima de 0. Agora eu vou multiplicar por menos 1. Só para provar que aquilo ali que eu coloquei em cima é verdade. Vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico, menos 20 vezes menos 1 vai dar 20 positivo. O sinal de menor que vai ficar maior que. 12 vezes menos 1 é menos 12. Olha só, 20 é maior que menos 12? Sim, 20 é maior que menos 12. E mais uma vez, oportunizado pela quarta questão, a gente prova para vocês que quando eu multiplico por um número negativo, eu preciso mudar o meu sinal, tá bom? Eu preciso mudar o meu sinal. Trocando em miúdos, toda vez que eu for alterar os sinais da minha inequação, eu também altero o sinal de desigualdade para que essa inequação permaneça sendo verdade. Então, cuidado com as pegadinhas que vocês podem encontrar aí em algumas questões, não sei se em prova, em trabalho, relacionado a esse assunto. Pessoal, feita a correção do nosso exercício, a gente vai agora explorar a ideia de resolução de uma inequação do primeiro grau, que basicamente vai ser o que a gente apresentou aqui, só que agora eu vou tentar localizar os valores para as incógnitas, tá bom? Mas vamos lá. Tá logo na sequência aí, na sequência do exercício, aí na página 148 de vocês. Resolução de inequação do primeiro grau. Primeiro vamos observar aqui o que é que o livro oferece para a gente, depois a gente vê se explora um ou outro exemplo para tentar esclarecer de forma melhor, tá bom? Resolver uma inequação do primeiro grau com uma incógnita significa determinar as soluções da inequação do conjunto universo considerado. Para tanto, vale a forma de resolução usada para equações, aplicando, nesse caso, os princípios aditivo e multiplicativo das desigualdades. Sendo U em reais, vamos resolver uma inequação a seguir. Pessoal, aqui está dizendo o conjunto universo dentro dos números racionais, perdão. Aí a gente tem o primeiro exemplo aqui, ó. 3x menos 5 menor que 8. Qual é o meu objetivo aqui na resolução de uma inequação? Meu objetivo na resolução de uma inequação é saber qual é o valor desse x ou quais são os números que cabem dentro desse conjunto universo para x. Já explico para vocês porque é dessa forma de um conjunto universo. Vamos lá.
Vamos utilizar aqui as propriedades que a gente aprendeu a respeito da resolução de equações. Eu tenho 5 positivo desse lado, 5 negativo desse lado, ele passa positivo para o outro lado. Ou, colocando da maneira científica, eu acrescento 5 desse lado e acrescento 5 desse outro. Quando eu acrescento 5 a esse primeiro membro, eu elimino esse menos 5 e aí eu fico com 3x menor que 8 mais 5. Fazendo agora essa soma, eu tenho 8 mais 5 que é igual a 13, então 3x é menor que 13. O 3 que está multiplicando passa dividindo, ou eu posso multiplicar por 1/3, que é o inverso de 3. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, ou quando eu passo o 3 dividindo para o outro lado, eu fico com a seguinte situação. X é menor que 13 sobre 3. A solução da inequação é o conjunto de todos os números racionais menores que 13 sobre 3. O que isso significa, Everton? Significa que para esta inequação, todos os números menores que 13 sobre 3 satisfazem a nossa inequação. Quer dizer que não é um número? Não, não é um número. Dependendo de como a questão apresentar para você, vai ser um conjunto infinito de números ou vai ser um conjunto menor de números. Vai depender do que o enunciado te ofereça. Vamos para a próxima. O próximo exemplo diz o seguinte. 10 menos 6x maior que menos 2. 10 menos 6x maior que menos 2. 10 está subtraindo, passa... 10 vai passar para o outro lado. 10 está positivo, passa para o outro lado negativo. E aí, quando eu faço essa soma aqui, vai ficar menos 6x menor que 12. E aí, menos 6x que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou ter que x é menor que 2. Ou seja, toda a solução do meu... Pessoal, um detalhe aqui. O x está negativo, ele não passa para o outro lado positivo, mas na verdade eu não estou multiplicando ambos os lados por negativo, por isso que o sinal mudou, tá bom? Utilizamos os princípios multiplicativos multiplicando por menos 1/6 dos dois membros da igualdade. E lembrando que quando eu faço essa multiplicação, o meu sinalzinho de desigualdade vai inverter. Então, o x vai ser menor que 2. A solução da inequação é o conjunto de todos os números racionais menores do que 2. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, até do próprio exercício de vocês, só para a gente tentar esclarecer da melhor maneira. No exercício que eu vou passar para vocês, tem um exemplo que diz o seguinte. Sendo o conjunto universo irracionais, resolva as inequações. E aí eu tenho uma inequação que é assim, ó. 4 menos 2x maior que 3 menos 3x. 4 menos 2x maior que 3 menos 3x. Vou resolver essa só para dar uma ajuda aí para vocês. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Só um instante. Vamos lá. Como é que eu faço essa solução? Eu vou pegar esse 3x que está negativo do outro lado e trago para cá positivo. Vai ficar assim, ó. 4 menos 2x mais 3x menor que 3. Esse 4 que está positivo passa negativo. Menos 2x mais 3x é maior, não é menor, maior que 3 menos 4. E agora, o que é que eu faço? Opero normalmente, vocês estão fazendo função, vocês estão fazendo equação de segundo grau, isso aqui é moleza. Menos 2x mais 3x, o resultado é x, e aqui menos 1. Então, o conjunto universo, que é a solução dessa equação, é todo x maior que menos 1, tá bom? Não tem muito o que acrescentar aí, porque, na verdade, é bem simples esse assunto. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente retorna agora para o grupo de WhatsApp e tenta sanar alguma dúvida que existir, tá bom? Estou aguardando vocês lá para darmos sequência com o Tira Dúvidas e também com a realização do nosso exercício de fixação. Valeu!